Estou fingindo que ela não está aqui. Bem-vinda, Ana, Deus abençoe. 1 Coríntios, capítulo 3. Está muito alto no microfone. 1 Coríntios, capítulo número 3. Nós estamos estudando esse texto de 1 Coríntios já há alguns finais de semana. E aí, hoje a ideia é nós encerrarmos aqui esse capítulo 3, que é o penúltimo capítulo em que o apóstolo Paulo está tratando dos conflitos na igreja. A igreja de Corinto vem apresentando uma série de dilemas, especialmente conflitos internos, divisão, partidos dentro da igreja, e Paulo está tentando tratar desses assuntos. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele está lidando com esse tema, e a ideia é que Paulo encerre esse assunto aqui no capítulo 4. Então, hoje eu ainda vou falar desse assunto. Na semana que vem, nós encerramos esse assunto das divisões na igreja. Em seguida, nós vamos para o próximo assunto que Paulo vai tratar, que é sobre disciplina eclesiástica. Até agora, o que você viu é que o objetivo de Paulo com essa carta é organizar a igreja. Paulo está com uma coisa em mente. Paulo precisa fazer com que a igreja de Corinto, que é uma igreja problemática, que é uma igreja cheia de dilemas, que ela venha crescer em maturidade na fé. Esse é o grande objetivo de Paulo, e por essa razão ele diz que essa é uma carta importante para todas as igrejas em todos os lugares do mundo, e não é diferente da nossa igreja. Nós precisamos lidar com os temas que Paulo trata nesse capítulo, porque de uma forma ou de outra esses temas chegam até nós. Ou eles já chegaram em algum momento em nossa igreja, ou eles estão chegando, ou eles vão chegar. Em algum momento na história das igrejas, de modo geral, divisão é um problema que sempre vai existir. Aparece com muita frequência. E as divisões são muitas. Divisões aparecem por questões doutrinárias, divisões aparecem por questões financeiras, que não deveria acontecer, mas acontece em muitos lugares, divisões acontecem por causa de inveja, divisões acontecem por causa de líderes que tentam se mostrar à igreja como homens perfeitos, e a igreja acaba assumindo esse tipo de pensamento, e a igreja vai tendo problemas, conflitos e divisões. Então, em algum momento, se isso não chegou, isso vai chegar no nosso meio. É importante que nós estejamos vacinados com relação a esse assunto. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura desse capítulo, é um pouco longa, mas talvez seja a coisa mais importante que nós vamos fazer hoje à noite, que é ler a palavra do Senhor. Diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em igreja. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois um dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus,
Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se estulto, tolo, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Nós vamos orar e que Ele nos ajude enquanto estudamos esse texto. Senhor, tudo é teu, a nossa vida é tua, nós como igreja pertencemos ao Senhor, nossos dias estão contados diante de Ti, os nossos corações, as nossas mentes estão abertas diante do Senhor. Não há nada oculto, não há nada escondido, não há nada que não possa vir à luz quando o Senhor vem até nós. Tu conheces as dificuldades dessa igreja, Tu conheces as lutas do Teu povo, Tu conheces as angústias de cada um de nós, e suplicamos a Deus que por meio da Tua palavra, de alguma forma, o Senhor venha nos edificar essa noite. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Paulo apresenta um contraste nesse capítulo. Ele começa com um dilema. Ele se apresenta para a igreja como um daqueles que estão proclamando o Evangelho do Senhor, mas ele mostra um dilema e um contraste para a igreja, que é entre sermos um povo espiritual e sermos um povo carnal. Vocês já ouviram aquela expressão de crente carnal, né? Geralmente, quando as pessoas falam de crente carnal, elas estão imaginando alguém que foi um salvo, alguém que Cristo alcançou, lavou sua alma, perdoou seus pecados, trouxe ele para perto do Senhor, mas que em algum momento, por alguma razão, essa pessoa que foi salva pelo Senhor não foi liberta do pecado. Então, um crente carnal seria, na concepção de alguns, um crente que estaria salvo, mas ainda vivia na prática do pecado. Não é isso que Paulo está falando nesse texto. Na verdade, essa hipótese, ela não é uma hipótese bíblica. Quando nós olhamos para 1 João vai dizer que aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado. Alguém que nasceu de novo, alguém que foi transformado pelo Senhor, alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, embora ele caia, embora ele tenha dilemas na sua vida, Cristo de alguma forma está sempre levantando essa pessoa. Ela não fica vivendo na prática do pecado como se o pecado ainda fosse Senhor dela. Nosso Senhor é Cristo, e a salvação e o novo nascimento implica uma mudança e uma transformação de vida. Então, se não é disso que Paulo está falando nesse texto, de que Paulo está falando quando chama os irmãos de carnais? A primeira coisa que a gente precisa lembrar do texto é que Paulo não está falando de crentes individuais nessa passagem. Paulo está lidando com uma igreja e com um dilema de uma igreja. Essa igreja inteira, não é que tem alguns irmãos que estão nisso. Paulo está olhando para o todo e dizendo assim: eu não pude falar com esta igreja, eu não pude falar com esta congregação local, porque vocês, irmãos, não são espirituais. Eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. E de que modo vocês são carnais? Vocês são carnais porque vocês continuam ainda agindo como meninos. Eu queria oferecer para vocês alimento sólido. Eu queria que vocês conhecessem coisas mais profundas de Deus. Eu queria que vocês aprendessem do Senhor coisas mais sérias. Eu queria ver vocês crescendo, frutificando, demonstrando a força do Senhor através da vida de vocês. Eu não pude fazer nada disso, porque vocês são carnais e vocês são meninos. Vocês são uma igreja imatura. É interessante isso, porque na vida cristã, maturidade não tem nada a ver com idade. Nós temos igrejas centenárias imaturas na fé, abraçando coisas que você diz: meu Deus, como é que uma igreja durante 100 anos consegue hoje abraçar essa doutrina, consegue hoje viver dessa forma, consegue praticar esse tipo de culto, viver esse tipo de adoração? E nós vemos igrejas nascendo hoje, sendo plantadas hoje, e já sendo plantadas de uma maneira saudável, irmãos que já vão crescendo, frutificando, e a vida cristã sendo desenvolvida. Paulo olha para a igreja e diz: irmãos, queria falar com vocês como espirituais,
Não pude, tive que falar a carnais como a crianças em Cristo. Eu queria dar leite, eu queria dar alimento, mas não pude dar. Tive que oferecer o leite infantil para que vocês pudessem de alguma forma crescer, porque vocês não podiam suportar. O Hernandes Dias Lopes diz que quando Paulo fala dessa forma, Paulo não está falando só de doutrina. Não é que Paulo estivesse dizendo assim, eu queria ensinar coisas mais sérias para vocês. Envolve isso também, mas é mais do que isso. Paulo está dizendo assim, eu queria ver vocês vivendo como homens e mulheres de Deus. Eu queria olhar para essa igreja e perceber nessa igreja pessoas maduras. Eu queria olhar para vocês e ver que quando as coisas acontecem, os dilemas acontecem no meio da igreja, vocês como pessoas maduras sabem lidar com esses dilemas, mas eu tenho que falar com vocês como se eu estivesse falando com meninos, separando a briga de vocês como se vocês fossem crianças, e vocês não são mais crianças. A pala que Paulo dá na igreja de Corinto, que eu acho que às vezes Paulo deveria dar em nós também. Queria falar com o pastor de vocês que nem fala com o homem, mas é um menino, podia agir de forma diferente. Não pude falar como espirituais, precisei falar como alguém que fala com criança, porque vocês não podem suportar viver como crentes deveriam viver. Versículo 3, Paulo diz: de que modo eu percebo que vocês são carnais? O título que eu dei para a pregação foi Marcas de uma Igreja Carnal, e nós chegamos no versículo 3, em que nós vamos ver qual é a marca de uma igreja carnal, que demonstra que nós podemos ser uma igreja muito carnal. Havendo ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Em algumas versões a palavra ciúmes está trocada por inveja. Havendo no meio de vocês ciúmes ou inveja e contendas, não é assim que vocês são carnais e andais segundo o homem? Algumas vezes nós dizemos assim, pastor, o diabo está furioso, Satanás está vindo até nós, o diabo está mexendo com nossa vida e sacudindo de lado para cá. É verdade que Satanás faz essas coisas, Satanás plantando discórdia entre os irmãos, o diabo faz isso. Mas Paulo identifica os ciúmes e as contendas como uma coisa humana, como algo presente na nossa natureza. A inveja não é somente algo plantado por Satanás. A inveja é um negócio podre que existe no coração humano, e existe no coração de gente que é crente em Jesus. Paulo se dirige a uma igreja de pessoas que no capítulo 1 ele chamou de santos. Vocês são santos, chamados para serem santos, vocês foram alcançados pelo Senhor, Deus é o Pai de vocês, Cristo comprou vocês com o seu próprio sangue, vocês são santos, e esses santos, Paulo está dizendo, são invejosos, ciumentos e briguentos. Queridos, antes de nós irmos para o restante do texto e pensar o que Paulo está imaginando sobre essas coisas, eu queria ser um pouco pastoral com vocês, tentar pedir para vocês olharem os seus corações, no contexto de igreja, mas não somente no contexto de igreja, pensando em você na vida como um todo. Essas coisas são coisas que geralmente nós não vemos em nós. Essas coisas são coisas que geralmente o nosso olhar é muito rápido para enxergar nos outros. Ninguém nunca disse assim, eu falei isso aqui uma vez e continua sendo verdade. Eu nunca vi ninguém chegar para mim confessando um pecado. Eu sou padre, né? As pessoas contam seus pecados para mim, não sei porquê, porque eu sou pastor. E as pessoas vêm contar pecados. Eu nunca recebi ninguém dizendo assim, pastor, olha por mim, eu estou lutando contra a inveja. Mas eu já vi um monte de pregação e um monte de gente dizendo assim, pastor, o diabo está furioso. Eu comprei um Corsa e um Celta, né? Ainda estão fabricando um Celta. Comprei um Celta e todo mundo está tendo inveja de mim na rua. Eu passo com o Celta e eu vejo o olhar das pessoas. Todo mundo acha que os outros são invejosos. Todo mundo acha que o problema da inveja, de ciúme, de contenda, é sempre um problema do outro. Os outros são invejosos, os outros olham para a minha vida, os outros desejam o que eu tenho, os outros me acham bonito demais e às vezes eu olho de manhã no espelho e parece que eu estou feio. É a inveja dos outros, está estragando a minha cara. É os outros. Inveja nunca é um pecado nosso. Dificilmente nós confessamos inveja como um problema do nosso coração. Mas o que Paulo nos diz é que inveja é um problema do nosso coração, é um problema humano. E a inveja é a raiz de muitas das nossas contendas. A inveja
é a raiz de muitos dos nossos problemas. A inveja é a raiz de muitas das nossas dores, tristezas, depressão. Nós não conseguimos suportar a vitória de ninguém perto de nós. E a inveja nunca é uma coisa contra a gente de longe. Ninguém tem inveja do Whindersson. Ninguém tem raiva do Whindersson pelo sucesso dele. É um cara longe de nós. A gente tem inveja do nosso vizinho que tem uma casa melhor. A gente tem inveja do nosso primo que passa em tudo e nós não passamos em nada. A gente tem inveja das pessoas próximas. A inveja geralmente é uma coisa que está do nosso lado. Não é com pessoas distantes. Ninguém fica se mordendo porque a Virgínia está ganhando dinheiro no Instagram. A gente se morde quando o nosso irmão, a nossa cunhada, o irmão da igreja, a pessoa próxima, está conquistando coisas que eu gostaria de conquistar. Não é possível. Ele veio do mesmo lugar, ele estudou na mesma escola, ele tem a mesma família, ele teve a mesma educação, são os mesmos pais. Por que ele está vencendo e eu não? E nós ficamos com raiva, tristes, choramos porque os outros estão vencendo e nós não. Paulo diz: irmãos, isso é coisa da nossa meninice na fé, isso é coisa do nosso coração carnal e humano, isso é uma coisa que nós precisamos vencer. Você não precisa dizer para ninguém que é invejoso. A gente sabe que você é. Eu sei que você é. Eu sei que você tem inveja das pessoas. Tenho inveja dos faixas pretas, quando eles sabem fazer coisas que eu não sei. Como é que pode? Esse cara é um homem igual a mim. Por que ele faz e eu não faço? A inveja vem do nosso coração. A inveja surge de uma forma muito natural e é humana. O que é que nós devemos fazer com ela? Matar. Nós devemos lutar contra tudo aquilo que em nós surge, que nos afasta de Deus e que afasta os irmãos de nós. A gente precisa começar a olhar para as pessoas e aprender a se alegrar com a alegria dos outros. Paulo disse: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. E eu já disse aqui, é muito mais fácil nós chorarmos com os que choram do que nos alegrarmos com a alegria dos outros. Nós conseguimos chorar muito bem. A gente vê uma pessoa sofrendo, a gente escuta a música do Pepe Moreno. Vocês lembram disso não, né? Você lembra disso? É uma música triste. Você chora olhando o Pepe Moreno falando do sofrimento do cara. Mas quando você vê alguém próximo vencendo, é muito difícil você se alegrar com a vitória dele. E queridos, nós precisamos matar isso no nosso coração. Paulo fala disso porque Paulo está vendo que as brigas na igreja têm a ver com inveja. Paulo fala disso porque Paulo está vendo que os conflitos e os dilemas na igreja têm a ver com o nosso coração, que não consegue ver um pregador melhor do que nós, que não consegue enxergar um cara que toca melhor do que eu, que não consegue se alegrar ao ver que a igreja tem 4 grandes líderes. Tem o Paulo, tem o Cefas, tem o Apolo, e ainda tem uns que são de Cristo e pregam muito bem, e nós ficamos indignados com isso. Nós queríamos que só Paulo pregasse, porque Paulo é o nosso líder amado. Paulo diz: irmãos, que coisa feia que existe no meio de vocês, havendo ciúmes, contendas entre vós, vocês mostram que são carnais, que vocês andam segundo os homens. E por que vocês não deveriam fazer isso? Paulo vai dizer: porque Apolo nada é, e Paulo nada é. Paulo e Apolo não são o fim último. O fim último seu aqui na igreja não é você ser um grande líder de ministério. Isso não é o fim. O fim último da igreja não é que eu seja um pastor, que se amanhã o pastor se tornar o seu Ribeiro, isso vai magoar o meu coração. Não deveria ser esse o fim último. O fim último é a glória de Deus. E se Deus, para a sua glória, me coloca nesse momento como pastor, e amanhã Deus, para a sua glória, coloca outro irmão como pastor, a glória de Deus deve ser manifestada. O pastor que veio antes nada é, e o pastor que veio depois nada é. Deus é tudo em todos. E levanta uns, e tira uns, e mexe aqui, mexe acolá, para a sua glória. E portanto, o pastor que sai e o pastor que entra não deveriam se achar coisa alguma. E a igreja que assiste o pastor entrando e o pastor saindo deveria dizer: Deus está sendo glorificado na saída de um, na entrada de outro, que o Senhor seja louvado. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja.
E é isso que nós devemos ter como mentalidade nesta igreja. Que ninguém é nada. O pastor nada é, o líder de louvor nada é, o tesoureiro nada é, os que cantam nada são. Deus é tudo em todos, para a sua glória, para que não haja divisão entre vós, para que não haja contendas entre vós, para que não haja inveja entre vocês. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apolo e Paulo são servos por meio de quem vocês crestes, isto conforme o Senhor concedeu. Ele pregou bem naquela noite que você creu, foi Deus que concedeu que ele pregasse bem, não foi ele. Ele tocou bem, glória a Deus, foi Deus que lhe deu capacidade para tocar bem naquela noite. Está fazendo bem o trabalho na igreja? Louvado seja Deus, é Deus que está fazendo as coisas acontecerem. Isso já é humildade, nos coloca no nosso lugar e faz a gente olhar para a vida não com um olhar voltado para nós mesmos, faz a gente olhar para a vida pensando na glória de Deus, como Deus é mais glorificado, de que forma Deus está sendo glorificado no meio do seu povo. Aí Paulo usa uma ilustração. Olha só, quando vocês olharem para a igreja, olhem para a igreja conforme uma plantação. Pensem na igreja como uma grande lavoura, está no versículo 6. E nessa lavoura, eu planto, Apolo regou, mas o crescimento não veio meu e nem do Apolo, o crescimento veio de Deus. Quando nós tiramos Deus de cena, nós jogamos agora nos homens. Eu acho que essa é uma acusação muito séria para a igreja moderna. A igreja moderna, as igrejas de modo geral, aprenderam a tirar a glória de Cristo e jogar essa glória para os homens. Nós fincamos, já falei isso na semana passada e na retrasada, eu estou falando de novo porque Paulo está falando. Eu só segundo o texto. Nós fincamos a nossa fé em pessoas, e fincar a nossa fé em pessoas talvez seja uma das maiores tragédias para a igreja moderna. Nós olhamos para os homens e colocamos nos homens a esperança de santidade, de salvação, e fazemos desses homens ídolos. E Paulo está dizendo que nós não podemos olhar para homem nenhum como ídolo, porque os homens nada são. Os homens pertencem ao que ele fala no final do texto, né? Paulo é de vocês, Cefa é de vocês, o mundo é de vocês. O que é isso que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que os homens que servem na igreja foram entregues para a edificação da própria igreja. A igreja é maior do que os homens. O nome de Cristo é maior do que os homens que proclamam a Cristo. E ao proclamar a Cristo, todo pregador, isso não vale só para os pregadores, vale para qualquer um que faça qualquer coisa para o Senhor, deveria se esconder e deixar Cristo aparecer. Esse é o objetivo nosso enquanto servimos ao Senhor: desaparecer e Jesus ser visto. Isso vai da roupa que eu uso, quando eu vejo um paletó dourado, de oncinha, e vocês olham e dizem: que paletó massa. Você não consegue mais ver Jesus, só vê o paletó de oncinha do pastor. Ou a roupa de saco, né, que alguns usam para mostrarem-se humildes. Teatro, para que os homens sejam vistos e Jesus seja excluído. Quando Jesus for visto, nós vamos ver os homens como pequenos e Deus como grande. Esse é o objetivo do Senhor para a sua igreja. A igreja é uma lavoura, uns plantam, outros regam, o crescimento vem de Deus. Versículo 8: o que planta e o que rega são um, e cada um vai receber o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Deus vai abençoar cada um que está servindo na sua obra. Pensem sobre isso e sirvam ao Senhor, inclusive tendo isso em mente. Paulo está motivando as pessoas a servirem a Deus. E de que modo eu devo me motivar a servir a Deus? Sabendo que receberemos o galardão do Senhor. Que galardão é esse? Não sei. Eu acho que é elogios no céu. Acho que um dia, para mim, será isso.
um dia, quando chegar no céu, e o Senhor perguntar: meu garoto, o que é que você fez durante esses 10 anos que você estava pastoreando essa igreja? Isso vai tremer o meu coração, porque eu terei feito muita coisa errada, consciência disso. O coração vai tremer e eu vou dizer: Senhor, tem misericórdia, sou pó. E quando o Senhor olhar para a obra e eu entregar para Ele aquilo que foi feito, e vocês fizerem com vocês o que Deus entregou nas suas mãos, os filhos que o Senhor lhes entregou, o trabalho que Deus lhe deu, as coisas que o Senhor colocou nas suas mãos para que você usasse para a sua glória, quando nós apresentarmos isso para Ele, cada um receberá a recompensa por aquilo que fez. Para mim, a grande recompensa vai ser o Senhor dizer: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, daqui ó, entra para o gozo do teu Senhor. Eu acho que isso vai ser um grande galardão. Não espero que a obra de Deus nos traga riquezas, não deveria trazer. Paulo diz em 1 Timóteo que aqueles que buscam riquezas deveriam se afastar do ministério. O oposto hoje em dia, as pessoas vão para o ministério em busca de dinheiro, ou porque não querem trabalhar e acham que a vida pastoral é fácil, querem viver disso. Mas Paulo diz que a nossa recompensa não está aqui. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Quem somos na obra de Deus? Somos cooperadores, ao mesmo tempo somos a lavoura em que Deus está trabalhando, Deus trabalha em nós, e ao mesmo tempo nós somos edifício. Paulo usa 3 imagens para se referir à igreja. Cada uma das imagens, ele vai destrinchar aqui, tem um sentido. Você é cooperador, significa que você está aqui e eu estou aqui, nós estamos aqui servindo uns aos outros, para quê? Para a edificação dos outros. Deus está trabalhando na vida da Conceição e Deus quer que através da minha vida a irmã Conceição seja edificada, e eu estou sendo cooperador de Deus na edificação da vida da irmã Conceição. Deus quer que o seu nome seja divulgado no mundo. Eu sou cooperador de Deus, falando de Cristo nos lugares onde eu estou, testemunhando de Jesus nos lugares onde eu estou. Deus quer, que o órfão e a viúva sejam socorridos nas suas necessidades. Deus nos usa para sermos cooperadores dele no socorro aos órfãos e às viúvas em suas necessidades. É assim que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos lavoura de Deus. Deus está trabalhando em nós, plantando o seu evangelho nos nossos corações, arrancando de nós as coisas que podem atrapalhar o nosso crescimento, tirando de perto de nós a podridão, as pragas que nos façam morrer. Deus está trabalhando em nós como lavoura dele, e nós somos edifícios de Deus. Deus habita no nosso meio. São esses 3 sentidos que Paulo traz no texto. Vocês são cooperadores, vocês são lavouras e vocês são edifícios. Pergunta para você pensar: de que modo você tem colaborado, cooperado, melhor dizendo, com Deus nesse mundo? Sua vida é uma vida que faz sentido, ou sua vida é uma vida sem propósito? A pior coisa que existe na nossa vida é viver sem propósito, é viver para nós mesmos. A coisa menos cristã que existe no mundo é você viver para você mesmo. Quando você pensa na vida, e a sua vida tem a ver com acumular, e acumular, e acumular. Jesus contou uma parábola de um homem que ganhou muito dinheiro, e ele encheu os celeiros, e um dia ele sentou, olhou para o celeiro, e viu que não faltava nada, e aí ele sentou e disse: pronto, agora é aposentadoria. Sentar, comer, beber e desfrutar de tudo isso que Deus me deu. É o nosso sonho, É o sonho. Se vocês disserem que é mentira minha, mas é o seu sonho. É um dia dizer assim: é me aposentar com 40 anos. A gente pede a Deus que o INSS não quebre e que com 40 anos nós possamos sentar, ver os nossos celeiros cheios e dizer: agora é só curtir a vida. É viajar, é ter a nossa casa legal, o nosso carro que a gente consegue trocar a cada 5 anos,
é a gente pensar na vida de alguma forma em que a gente consiga perceber os nossos filhos numa escola boa. Nós somos igual aquele homem que Jesus contou na parábola. Nós sonhamos com uma boa aposentadoria, que ela apareça enquanto nós ainda temos condição de desfrutar e viajar, que nosso dinheiro não seja só para comprar remédio no final da vida, e que a gente possa ajudar os netos e os filhos, sem mais dar um prego numa barra de sabão, curtindo a vida. Jesus olha para o homem e diz: louco. Jesus chama os nossos sonhos de loucura. Vocês são loucos. Esse é o sonho de vocês. Se o sonho de vocês é a aposentadoria na beira da praia da Bica, vocês são tudo doido. Se hoje pedirem a sua alma, o que é que você juntou no céu? Você viveu a sua vida toda pensando num dia que você ia sentar e curtir a praia da Bica 10 horas da manhã, meu sonho. Tenho que confessar esse pecado. Quando eu estou de férias, eu digo: rapaz, eu queria passar um ano de férias, todo dia na praia da Bica ali, tá, olhando o bebê passando e tomando banho na bica, parece uma piscina. E se essa noite nos pedirem a nossa alma, que nós conquistamos para a eternidade? O que você conquistou para a eternidade? Quem você ajudou? Quem você socorreu? Quem você amou? Quem você evangelizou? A que sua vida serviu? Que sua vida, que a minha vida, possa ir além de nós. Não para que nós tenhamos um nome na rua quando morrermos. Não para que as pessoas lembrem de nós, dizendo: olha lá o posto, o CAPS, o meu vai ser o CAPS. O CAPS. Leandro é Emiliano. Esse não pode ser o nosso sonho. Nosso sonho tem que ser, quando chegarmos no céu, aquele que conhece nossa mente e coração vai sondar nossa mente e coração e dizer assim: você serviu as pessoas e serviu a Deus do jeito certo, com a motivação certa, no tempo certo. Lá não vai ter como esconder dele nada. Então use a sua vida para a glória de Deus. Isso é uma graça. Versículo 10, Paulo diz isso: segundo a graça que foi dada, me foi dada, eu lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edificou sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um olhe para a sua vida e veja o que tem feito para a glória de Deus. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o único fundamento da igreja. O Papa não é o fundamento da igreja. Pedro não era o fundamento da igreja. Alguns dizem Pedro é a pedra, e Paulo está dizendo: não é, Cristo é. Cristo é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Ele é o fundamento. Contudo, o que se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palho, Deus vai no último dia manifestar a obra de cada um. O que você constrói para Deus nessa vida é ouro, é valioso, é prata, ou você tem construído uma vida em cima de feno e palha, que se acaba facilmente, que o fogo vai consumir, que vai se acabar, porque aquilo que você fez para Deus não vale nada. Você cantou com a motivação errada, você serviu com a motivação errada, você pregou para ser visto pelas pessoas e elas admirarem como você fala bem. Isso é palha, e no dia que o Senhor vier com o seu fogo, a sua obra vai se acabar. Por isso que nós não podemos buscar os aplausos dos homens, porque os aplausos dos homens nos enchem de orgulho e vaidade, mas Deus, que sonda o coração, olha para nós, balança a cabeça e diz: que tragédia. Eu dei uma voz, dei um microfone e o cara é uma tragédia. Só fala para ser visto. É obra de palha. De novo, o que você tem feito com a sua vida? Se a sua obra permanecer, você receberá galardão. Se sua obra se queimar, não passar pelo teste de Deus, você vai até ser salvo. Versículo 15 diz isso: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia como através de fogo.
Aqui não tem a ver com salvação, perder ou ganhar salvação. Aqui tem a ver com você ser... Deus vai olhar para você e vai dizer: meu filho, você vai para o céu, mas podia ter vivido uma vida que presta. Entra aqui, macho, está entrando pela misericórdia minha. Mas o que tu fez a vida todinha não foi nada, não serviu para nada. Eu tenho medo disso. E eu acho que vocês também deviam ter. Tem que ter alguns estágios. Talvez tenha gente aqui que o estágio na sua vida é: eu quero ir para o céu. Pronto, é o primeiro estágio. Ótimo. Cristo. Creia em Jesus. Confie no que Cristo fez na cruz. Salvação não é por obras. Salvação não é porque você é uma pessoa boa. Salvação não é porque você faz o que é correto. Salvação é porque você crê no que Cristo fez na cruz por você. Aí todo mundo aqui, ou a maioria, já tomou essa decisão de caminhar com Cristo. Aí eu vou fazer um desafio maior para você, meu garoto. Ir para o céu é uma maravilha. Mas você pode ir para o céu de duas maneiras: como um crente esfarrapado, que nada fez na vida e não serviu para nada no reino de Deus. Ou você pode ir para o céu, ser recebido pelo Senhor, com um aperto de mão legal, dizendo: acaba bom, se garantiu, por causa de mim. Eu te sustentei, eu te ajudei, e a sua vida fez muita diferença onde você passou. Queira ser essa pessoa. Por quê? Versículo 16. E aqui eu queria dar um alerta para todos nós. Toda vida que você pensar em destruir o povo de Deus, toda vida que você pensar em gerar contendas entre os irmãos, toda vida que na sua cabeça por algum segundo passar o desejo de atrapalhar a obra de Deus na vida de alguém, pense no versículo 16 e 17. Paulo apela nesse texto. Mas eu quero acabar com a briga na igreja. Eu vou dar um motivo para a briga acabar. Qual o motivo? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está falando daquela igreja local. A Bíblia mostra o ser humano, nós crentes individuais, como templos do Espírito Santo. A Bíblia mostra a igreja local como santuário de Deus, templo do Espírito Santo. E a Bíblia mostra a igreja no mundo todo como habitação do Espírito Santo. Nesse texto, ele está falando da igreja local, Corinto, que se aplica a nós, Paracuru. Vocês são santuários de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Esse é um lembrete importante quando nós estivermos cultuando a Deus. Deus está no lugar. Como é que eu sei? Eu senti um arrepio aqui para saber que Deus está aqui? Não. Ei, irmão, estou vendo Deus aí passando do seu lado. Não é assim que Paulo diz. Eu sei que Deus está aqui, porque a Bíblia diz que Deus está aqui. Eu posso ter vindo para o culto e não sentir um arrepio. Ninguém me fez chorar. Eu não vi ninguém rodando aqui no meio da igreja. Mas como é que eu sei que o Espírito Santo estava presente? Porque Deus diz na sua palavra que a sua igreja, o seu povo reunido, é a habitação do Espírito Santo. Ele sempre está presente. Quando o culto é bom e a pregação prestou, e quando o culto é muito ruim, ele está olhando o pregador pregando muito ruim. Deus está presente. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Se eu destruirmos o povo de Deus, Deus nos destruirá. Vai sair daqui essa noite com uma ameaça de morte. Deus nos destruirá se destruirmos o seu povo. Cada vez você pensar em atrapalhar a obra de Deus na vida de alguém, considere esse texto. Não sei como o Senhor nos destruirá, mas Ele fará, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. As igrejas aí fora tem uma besteira de que isso aqui é sagrado, né? Eu era criança, eu subi no púlpito, igual o Pedro sobe aqui para mexer no som. Minha irmã gritou lá da porta:
mandando eu descer porque isso aqui era sagrado. Isso aqui não é sagrado. Isso aqui é sagrado. Essas pessoas sentadas, reunidas, orando juntas, chorando juntas, crescendo espiritualmente juntas, tentando servir a Deus juntas, isso é sagrado. E se nós destruirmos isso, Deus nos destruirá. Você pode riscar essas paredes inteiras e nada acontece com você, só se for libertador. Mas se você fizer qualquer um dos crentes em Jesus aqui cair por causa de alguma atitude sua, você prestará contas com Deus. É o Senhor que está falando, não sou eu. Portanto, ninguém se engane a si mesmo, versículo 18. Se alguém quer ser sábio, se faça de louco. Se alguém quer aparecer, não é aqui o lugar. Se alguém quer mostrar sabedoria, não é este culto o lugar, porque a sabedoria deste mundo é loucura. Porquanto está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. O Senhor conhece os pensamentos do sábio, que são pensamentos vãos. Então, onde está a nossa glória? Portanto, se alguém gloria nos homens, portanto, ninguém se glorie nos homens. Essa é a conclusão de Paulo dessa conversa todinha. Não se glorie nos homens. Eles não são nada, porque tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as coisas futuras, tudo é vosso. É para o crescimento de vocês. Deus deu esse mundo e essa vida para que nós crescêssemos nesse mundo e nessa vida para a sua glória. Deus deu pregadores bons na igreja para que a igreja cresça e seja uma bênção. Deus colocou músicos com talentos para que nós sejamos edificados enquanto eles tocam e cantam. Deus colocou irmãos preocupados com o cuidado e a limpeza da igreja para que nós cheguemos aqui e achemos um ambiente legal, para que nós possamos adorar a Deus da melhor maneira possível. Deus nos colocou na vida uns dos outros, para que a nossa vida uns dos outros seja edificadas. E a morte, quando ela vier, também será uma bênção para nós, porque ela é a passagem para irmos para o Senhor. As coisas que acontecem agora e as coisas que acontecem depois, tudo é para a nossa edificação. E nós, para Cristo. A nossa vida para Ele, os nossos dons para Ele, os nossos talentos para Ele, a nossa profissão que de alguma forma glorifique a Ele. Tudo que fizermos é para Ele, porque Ele é para Deus. E no fim das contas, todas as coisas, Paulo, Apolo, a tia da salinha, o cara da bateria, a irmã que limpa a igreja, o irmão que está lá na porta, os irmãos que aconselham uns aos outros, tudo isso é para a glória do nosso Deus. Tem duas maneiras de você viver a sua vida: para a glória de Deus ou para você mesmo. Viver para você mesmo fará a sua vida miserável, triste, infeliz. Eu não estou falando aqui porque você vai passar a vida chorando, não é isso não. Você pode ser um miserável fazendo aquela dancinha do cara lá no Instagram. Você pode ser um infeliz nadando em dinheiro e sorrindo todos os dias. Porque felicidade e infelicidade, na perspectiva bíblica, não tem a ver com emoções que nós sentimos. Nós podemos ser um crente depressivo e feliz, felizardo, que a Bíblia chama de bem-aventurado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não tem nada a ver com os valores desse mundo, felicidade. Se você vive a sua vida para você, você será um infeliz sorrindo em direção ao inferno. Mas quando você vive a sua vida para a glória de Deus, talvez o caminho
que Deus tenha para você seja um caminho da cruz, em que você vive a sua vida arrastando dores e sofrimentos, e talvez até humilhações por causa de Jesus. Mas bem-aventurados sois, deles é o reino dos céus, eles serão consolados. Eu não quero errar esse texto. Mateus capítulo 5. Eu vou encerrar com essa leitura. Versículo 2. Desculpa, versículo 3. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os homens buscam os reinos desse mundo. Jesus nos chama a buscarmos o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Especialmente os homens do nosso tempo vivem em busca de prazeres. Nós somos viciados em dopamina. Nós não conseguimos passar 10 minutos de tédio ou de sofrimento. Cristo diz que os que choram serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Lembra das brigas na igreja? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que olhem e digam assim, como ele é iluminado. Uma vez, Satanás disse isso para mim, através da boca de uma mulher: como você é iluminado? E eu disse: como eu sou. Não era para mim, era para eu ter dito: é Cristo. Era para eu ter dito para ela: mulher, é porque você não conhece as trevas que tem no meu coração, é porque você não conhece tanto de maldade que passa na minha cabeça diariamente. Se você vê alguma luz, é porque Cristo limpou as minhas trevas. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que Ele seja glorificado e não a nós. Amém? Amém. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos o que o Senhor quer ser. Aliás, o que o Senhor quer que nós sejamos. Nos ajuda a vivermos a nossa vida para a Tua glória. Que brilhe, que Tua luz brilhe em nós. Não para que nós sejamos vistos, mas para que o Senhor seja glorificado. Que Deus seja exaltado nas nossas vidas, nos nossos dons, nos nossos talentos, na nossa fraqueza e na nossa força. Que o Senhor seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero chamar o grupo de louvor. Já a igreja vai ficar de pé. Nós vamos cantar esse último louvor encerrando o nosso culto. E em seguida